Daqui a pouco, o STF decide a quantidade mínima de maconha a ser considerada de uso pessoal. A sessão que vai definir isso acontece depois da decisão de ontem, que não torna crime o consumo individual da droga. Direto de Brasília, a repórter Bruna Lima, do Portal R7, tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, Bruna, é com você. Oi, Kelly. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Como você bem disse, o STF disse que não é crime o porte de maconha para consumo pessoal, mas para esclarecimento, isso está longe de dizer que a maconha está legalizada no Brasil, muito pelo contrário. O Supremo define que não é legítimo o uso da droga em locais públicos e também determina a realização de campanhas para esclarecimento que o Brasil é contra o uso de drogas. E o que ficou para hoje, então? Como você bem disse, a definição da quantidade de maconha para diferenciar quem é traficante de quem é usuário. E aí a gente tem três vertentes que estão pingando aí. Uma, de que o limiar é 60 gramas, a outra que o limiar é 25 gramas e, por fim, uma terceira vertente que diz que é o Congresso quem deve definir essa quantidade. Mesmo os ministros que votaram por criminalizar o porte de maconha para uso pessoal podem aí votar, por uma quantidade de drogas. E lembrando que esse caso ele tem repercussão geral, ou seja, a partir do momento desse caso concreto que está sendo analisado pelo STF, tiver de fato um consenso aí, uma definição, ele vai valer para futuros julgamentos na justiça em todo o país em relação a esse tema. Na prática, após esse julgamento, quem aí for pego com a quantidade que vai ser definida ainda, e que for considerado usuário, ele não vai sofrer sanções penais, não vai ser preso, mas isso não quer dizer que não seja um ilícito. Pode sofrer, sim, sanções administrativas, por exemplo, advertência e também questões aí envolvendo uma reeducação socioeducação, que a gente fala outras medidas a não ser a própria prisão. Fato é que essa definição aí do STF gerou bastante repercussão no Congresso, principalmente da ala mais conservadora, que diz que essa definição do Supremo transpassou o que deve realizar a Justiça. Diz que isso era de competência do Congresso. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é autor da PEC das drogas, que diz justamente o contrário, diz que qualquer quantidade, porte ou posse de drogas no Brasil é crime. Ele disse que o STF não concordou com essa posição do STF e diz que cabe ao Congresso legislar. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou o seguinte, que já enxerga uma maioria razoável aí em favor da PEC das drogas, ou seja, contra esse posicionamento do STF. Inclusive, ontem, ele criou uma comissão para poder discutir justamente essa PEC. Só que, o que isso causou ali nos bastidores? O entendimento de que isso era uma reação lógica em relação ao que disse o STF. Mas Lira disse que não, que na verdade isso só está de acordo com os trâmites aí da PEC das drogas, que já foi aprovado no Senado e que passa agora pela Câmara dos Deputados e que não tem a ver como uma reação direta ao que disse o STF. Então, a gente tem todo esse enredo, inclusive o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele nega aí qualquer tipo de intromissão nas competências do Congresso, diz que o STF está fazendo é justamente analisar a constitucionalidade da lei das drogas, mais especificamente o artigo 28, inclusive a gente separou um trechinho aí da fala dele, explicando e justificando por que, na opinião dele, o STF não está invadindo uma competência do Congresso. Vamos escutar. Foi um entendimento muito racional, muito racionalizado, muito moderado. Se trata apenas de separar o traficante daquele que é apenas usuário e afirmar que o usuário pode cometer infração administrativa, mas não comete crime. Portanto, não fica com antecedentes criminais.
essa sessão aí de julgamento do STF, inclusive, que ele estava marcado aí para começar às 14 horas, normalmente há um atraso, né, normal, então a gente está quase aí começando de fato esse julgamento, a gente vai acompanhar e é bom a gente lembrar que há uma promessa aí por parte dos ministros de depois desse julgamento fazer uma coletiva ali de imprensa para poder explicar direitinho os votos, né, quais que foram os consensos que o Supremo Tribunal Federal chegou em relação à quantidade, em relação à descriminalização, para de fato haver uma explicação mais clara desses votos, muitas vezes muito técnicos, né, para que a população consiga entender o que definiu o STF. Então a gente vai seguir acompanhando e vocês, é claro, podem acessar o nosso portal R7 para conferir tudo ao vivo também. Volto com você, Kelly.